Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, últimas do São Paulo, confronto definido, ida e volta para o jogo das semis da Copa do Brasil contra o Corinthians, Nicão e bastidores. Então, vambora pro vídeo. O César Castro já começa, Nado. Pra mim, na minha opinião, o São Paulo termina o campeonato como vice-campeão. Que é isso, hein? O Dorival, depois do jogo, falou, não, uma coisa por vez e tudo mais. Falta que o São Paulo jogou bem, de novo. Ganhou com tranquilidade. E o Dorival tá no modo um dia de cada vez. O Dorival, ele, diferentemente do que fez com o Flamengo na temporada passada, e por razões óbvias, ele não dividiu o time, né? Não priorizou as Copas, como fez com o Flamengo ano passado, aliás, num pacto com os jogadores. Ele tem, o que ele fala de um jogo por vez é encontrar no elenco do São Paulo opções para um dia jogar com o Bragantino com um time, um dia jogar com o Palmeiras com outro time, um dia jogar com o Santos com outro time. E foi o que aconteceu de domingo a domingo. Foram 3 jogos difíceis. O Santos era o mais fácil deles, mas o Santos tinha uma armadilha, né? É aquela partida que sucede o triunfo, a classificação e o natural relaxamento que normalmente acontece. Não aconteceu, acho que mérito muito dele. E o São Paulo fez um bom jogo contra o Santos. E aí aquilo, né, Tironi? Muito marcada essa partida, essa vitória, como aconteceu em outras ocasiões pelo banco de reservas. E aqui a gente vem falando desde o começo. Se o São Paulo tiver liberado alguns jogadores do departamento médico durante a temporada, ele nem precisa contratar, essa é a questão, né? E o São Paulo agora tem, por exemplo, no ataque todo mundo liberado. Então é capaz o Dorival de começar o jogo com Juan, Luciano e Caleri e terminar com Pato, David e Erisson. Ainda ficou o Marcos Paulo de brinde, né, para não entrar. Poucos times têm 7 atacantes. O Caleri titular absoluto, o Luciano também. São. Mas como mesmo o Caleri disse depois da classificação contra o Palmeiras, o time do ano passado era muito dependente do Luciano e do Caleri para fazer qualquer coisa. Gol, né? E esse ano ele não é dependente de ninguém. Essa é a grande virtude do trabalho do Dorival. Então ele continua com muita gente agora de fora do meio para trás. E essa é uma questão. Ontem o São Paulo repetiu praticamente ali a defesa inteira do Palmeiras, só não jogou o Caio Paulista, mas jogaram e não jogariam num intervalo pequeno, Rafinha, Arboleda, Diego Costa. Já não tinha o Pablo Maia. A grande diferença do trabalho do Dorival era a dupla Pablo Maia e Gabriel Neves. Um não jogou contra o Palmeiras, outro fraturou a costela, os dois não estavam, e o São Paulo continuou com o mesmo padrão. É um time que adquiriu um padrão sem depender de jogadores. É raro isso. E acho que isso permite que o São Paulo sobreviva nas 3 frentes. Hoje só falaríamos isso hoje, na segunda-feira, depois de ter o confronto Corinthians e América. Só tem 3 times em 3 campeonatos agora. Flamengo, São Paulo e Corinthians. Só os 3. Os outros terão semanas para preparação, focos específicos. São Paulo, Corinthians e Flamengo estão em 3 frentes. O Flamengo ainda tem a chance da tríplice coroa porque está na Libertadores. São Paulo e Corinthians não disputam a Libertadores e vão se enfrentar na Copa do Brasil. Mas eu acredito que o trabalho do Dorival de não largar nenhuma frente e não mergulhar completamente em nenhuma outra também, de ir utilizando o que o elenco tem de melhor, que é exatamente o mesmo nível de titulares e reservas, e a gente falava disso há algum tempo, é o grande toque desse bom trabalho do Dorival. E acho que tem aí algumas questões também de mobilização e motivação que os jogadores do São Paulo precisavam. E o Dorival, não que ele precisasse. Ele veio campeão ao São Paulo, mas ele veio machucado pela forma que ele saiu do Flamengo. Ele veio, digamos, e também pelo fato de não ter sido cogitado para a seleção brasileira. Ele tem gana. Ele não veio, como alguns técnicos podem vir, né, o grande vencedor da temporada, com o pé no freio. Não, ele veio com o pé no acelerador. E o São Paulo, de fato, teve uma semana muito boa. Agora, é uma outra situação, né, Tironi? A partir do sorteio daqui a pouco do mando de campo, você ter o brasileiro do jeito que a gente vê, muito nivelado. O São Paulo também
se valeu dessa rodada por fazer uma partida a mais em casa, né? De 15 fez 8 em casa, é o segundo melhor mandante, só perde pro Botafogo, que ganhou todo, São Paulo só perdeu pro Palmeiras, aquele jogo. Então muito da campanha do brasileiro é isso aí, ó, é Morumbi cheio. De 8 jogos, 7 vitórias. Fora de casa ainda é um desempenho bem fraco. Porque se fosse um desempenho médio, o São Paulo estaria em segundo lugar. Não estaria em primeiro, mas estaria em segundo lugar. Lidar com o Brasileirão, o próximo jogo contra o Cuiabá fora. O que fazer se na semana seguinte tem o Corinthians no meio da semana e depois começa aquela situação? São Lourenço provavelmente na Sul-Americana. Então são frentes desafiadoras, mais do que no ano passado. O caminho da Copa do Brasil é parecido, São Paulo está na semifinal de novo, o ano passado era Flamengo, dessa vez é Corinthians. E na Sul-Americana vai começar a maratona da Sul-Americana em oitavas e os adversários pela frente são bem mais complicados do que era o ano passado. Então não existe garantia de conquista no São Paulo, mas existe uma mobilização para conquistas, né? Dos 45 pontos da chegada do Dorival, é uma realidade diferente nesse momento. Por mais que eu veja o Corinthians com peças individualmente mais capazes de resolver jogos, como aconteceu na Neoquímica Arena no sábado, pra mim o Corinthians ganha no sábado por conta das suas individualidades, porque coletivamente o time continua mostrando alguns problemas. O São Paulo já é o contrário, o São Paulo vem num crescimento coletivo, onde tem jogado um nível muito forte. Se a gente fazer um recorte de últimas semanas aí, pra mim o São Paulo hoje joga um dos melhores futebols do país. Se a gente for olhar pra um recorte assim curto, mesmo perdendo alguns jogos dentro desse caminho. Então é um jogo clássico, Corinthians e São Paulo, a gente sabe que esse negócio de quem decide em casa vai acabar pesando um pouco, até porque o Morumbi também tem sido um lugar muito importante para essa mobilização do São Paulo. Enfim, vamos sentar, ver isso daí, porque vai ser pegado, viu? Vou mudar a pergunta para você, porque ficou o seguinte, o jogo de ida entre São Paulo e Corinthians será na Neoquímica Arena e a volta no Morumbi. Então vou mudar a pergunta, o São Paulo fica mais favorito decidindo em casa? Favorito, tem que respeitar porque é clássico. Mas tem um favoritismo... Clássico. Sim, é clássico. O que eu ia falar naquela ocasião, que não se confirmou, se a gente for analisar a trajetória do Corinthians até agora na Copa do Brasil, decidiu em casa contra o Remo, Atlético Mineiro e América Mineiro. Conseguiu reverter. Tudo nos pênaltis. A situação, né? O Corinthians é muito forte jogando dentro de casa. A atmosfera ajuda, o time joga muito melhor dentro de casa, não só em competição eliminatória, a gente vê isso até dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que seria um fator. Só que a gente também precisa lembrar que o Palmeiras era forte também dentro de casa, né? O São Paulo foi lá dentro e foi melhor na bola. Conseguiu a classificação. Ganhou o jogo. Ganhou o jogo, merecendo a classificação. A questão é que hoje, coletivamente, eu acho que o São Paulo é um time mais confiável, mais organizado do que o Corinthians. Acho até que o Corinthians, William, tem jogadores individualmente uma capacidade maior de desequilibrar um jogo. Se a gente for analisar o elenco. Alguns jogadores, o Roger Guedes, o Renato Augusto, o Matias Rojas, mas coletivamente, o trabalho do Dorival é um trabalho bem superior ao que a gente tem visto no Luxemburgo e no Corinthians, na minha opinião. É bom lembrar agora nas quartas de final, você tá falando aí, vamos lá. São Paulo ganhou o primeiro em casa, pelo placar mínimo, mas foi e ganhou na casa do Palmeiras. Mereceu. O Flamengo fez o placar mínimo em casa e foi ganhar na casa do Atlético Paranaense. E o Grêmio não conseguiu vencer seu jogo em casa na volta, empatou com o Bahia, foi para os pênaltis. Então, assim, o mando de campo no segundo jogo fez mais diferença para o Corinthians, que ainda suou, teve que passar nos pênaltis. Sim. Mas o mando fez mais diferença ali para o Corinthians. Para os outros, ninguém ganhou. Só que a gente está falando de um São Paulo e Corinthians, onde a gente sabe, pesa demais o mando, por conta até do que as torcidas fazem. O São Paulo decidiu o número. Ontem, 58 mil torcedores, recorde do São Paulo ontem. O São Paulo sempre tem muita dificuldade de jogar dentro da Neoquímica Arena. Exatamente. E o Corinthians no Morumbi, embora tenha vencido o São Paulo no Campeonato Paulista esse ano no Morumbi. E aí, Bubu, você falou que estava discordando de todo mundo aqui. Agora vamos ver o que ele vai falar. E agora com decisão no Morumbi para o time o qual você é brilhante historiador, o São Paulo. Obrigado. Que o São Paulo é favorito. O São Paulo não é favorito. Não é? Nem um pouquinho? O São Paulo não é favorito. Por que não? Por quê? Pô, eu posso citar aqui 10 razões pra falar porque não. Fica à vontade. Temos tempo, Vamos lá. Temos tempo. Fica à vontade. 20, não, 10. Tem muita coisa hoje no programa. Vamos lá, atenção. 10 motivos porque o São Paulo não é favorito contra o 10 Corinthians. motivos para o torcedor corintiano acreditar que o São Paulo não é favorito. Por favor. Primeiro a história. O São Paulo, especialmente em mata-mata, leva muito a pior. O que o São Paulo bate no Palmeiras, eu falei aqui, quando teve o sorteio, no dia do sorteio que era o São Paulo e Palmeiras, eu falei, todo mundo, o Palmeiras é muito favorito, o Palmeiras porque é melhor, o Palmeiras porque assim, olha, mas mata-mata, São Paulo e Palmeiras, o São Paulo é cruel com o Palmeiras. E agora é a mesma coisa entre São Paulo e Corinthians. Pega na história, confrontos de mata-mata, jogos decisivos, sobretudo, o Corinthians leva uma boa vantagem sobre o São Paulo. Então é a história. Então é a história.
Faltam 9. 2, fator Itaquera. São Paulo nunca venceu lá. Mas pode empatar lá. Já são 17 jogos. Você vê, o Independente Del Valle joga lá e bate no Corinthians toda hora. Tem Atlético Goianiense, entendeu? Alguns times conseguem chegar em Itaquera e se impor. O São Paulo não consegue. Quando o São Paulo joga bem, ou o juiz ajuda o Corinthians... Opa! Não! Vai mandar essa? O último jogo, isso aqui... Vai mandar essa na lata fazendo aqui? ilações. O juiz ajuda o Corinthians? Não, é ilações. Olha, É uma coisa... que é a prova. Olha o gol. Olha o gol nesse fim de semana do Corinthians, do Renato Augusto contra o América. Não deram falta. O gol do Caleri que anularam ali no Fagner é igualzinho o lance. Compara aí, dá pra produção fazer? Mas você acha que foi falta do Renato Augusto no lance? Não, então, mas o do Caleri foi. também não foi. Tudo Anularam bem. o gol, entendeu? Então, o último jogo que foi lá, era pro São Paulo ter vencido, não venceu, porque o juiz ajudou o Corinthians. Isso não é Ajudou é forte. Eu não tô dizendo que ele ajudou por forte. querer, mas assim, as decisões que ele tomou, as decisões capitais daquele jogo, todas foram favoráveis ao Corinthians. Então, assim, quer dizer assim, mesmo que o São Paulo tá bem, joga bem em Itaquera, outras... Nas últimas 4 partidas, São Paulo e Corinthians Itaquera deu empate. Mas são 2 jogos. Não, tá bom, mas se você vai jogar num lugar em que você não... Ele tá na segunda... Porque esse argumento é o seguinte, o São Paulo pode ir lá em Olha lá, o Itaquera. cara tá sendo incoerente. Ele acabou de São falar, Paulo- Itaquera é difícil pro outro. Mas são 2 jogos. Exatamente. É isso. Então, Mas mas ele se você joga num lugar em que você não Itaquera. vence, a tua chance de classificação diminui. Mas o São Paulo Entendeu? pode ir no primeiro jogo em Itaquera, Claro. perder por 1x0, E ganhar no 2x1, Morumbi. pode. E ganhar de 2x0 no Morumbi. Mas a chance acabou. diminui. A chance diminui. Se você vai jogar num campo que você não vence, a tua chance de classificação é menor. Isso é matemático. Ele tá no segundo Entendeu? motivo ainda, William. Entendeu? É. E você Então, tá você acha terminar. que o problema é o estádio é um problema? O estádio é um problema. Olha os números aí. São Paulo jogou lá 17 vezes. Acho que são 7 empates e 10 vitórias do Corinthians. Então, é difícil jogar contra o Corinthians Itaquera pra qualquer um? É. Só que pro São Paulo é um peso ainda maior, entendeu? Mas Terceiro era motivo. difícil ganhar no Allianz também, ganhou. Mas o Allianz foi a 4ª vitória em tempo normal, não sei o quê, sem pênaltis. O São Paulo já ganhou 4 vezes lá. O São Paulo ganhou Supercopa Júnior, Brasileiro Feminino, o São Paulo eliminou o Palmeiras. Mas aí é outra- Peraí. Não, mas no aí na Allianz, história- os São Paulinos já festejaram muito no Allianz. O time do Palmeiras, que era o favorito no feminino, o São Paulo eliminou no Allianz. bem, mas aí você tá... A base do São aí é Paulo amplo. já fez lá. Ampliando. Lá no São Paulo juvenil. já perdeu o jogo lá no Allianz e classificou na Copa do Brasil, já empatou lá e ganhou nos pênaltis e eliminou o Palmeiras. Quer dizer, o histórico do São Paulo no antigo Parque Antártica e no atual Allianz tem uma série de festas são paulinas. Agora, lembra do Corinthians? Terceiro motivo, vai. Terceiro motivo, eu acho, diferentemente de outras pessoas, que o Corinthians tem um elenco melhor. Tem mais jogadores Não, isso eu desequilibrantes. concordo, isso eu concordo. Entendeu? Então, o São Paulo não tem o Renato Augusto. O Corinthians acabou de contratar o Rojas, que é um bom jogador, pega bem na bola e tal. É o Roger Guedes. O Corinthians tem contratado jogadores de um quilate melhor que o São Paulo não tem, entendeu? Então, a questão da qualidade individual. É o que a gente fala Flamengo e Grêmio. O Flamengo tem mais qualidade individual. Quarto motivo pra gente ir pra Flamengo e Grêmio. Rapidinho, vai lá. Quarto, se for para os pênaltis, o Corinthians passa. Eu sabia que você ia falar isso, tinha certeza. Porque olha o que o Cássio já fez nessa Copa do isso- Brasil. Mas o Rafael não tá pegando bem. O Rafael não tá pegando bem. O senhor é Mas o contra o Cássio Rafael, não tem então, a ver com o agora. terceiro motivo, que é elenco? Você tá Não, deslembrando Você tá eu vou querendo chegar a lembrar. 10? Eu tô E o falando- Rafael não é bom goleiro? Deixa eu falar, Normalmente é assim. melhor, então, parabéns ao Corinthians, tá classificado. Então, joga Equilibrado. Não tem jogo. Não, Convencido, é exatamente. melhor parar a O entrega Corinthians logo. tá indo nos pênaltis com todo mundo. Com o Rafael Remo, não com tá o Atlético bem? Mineiro, com o América. Então você imagina, num clássico, jogo equilibrado, tem, só a chance de pênalti é grande. Dorival Júnior, quando chegou, falou assim, ó, olhando essas peças aqui, dá pra ser campeão. Dá pra, pelo menos, brigar de igual pra igual por títulos com times que estão muito mais azeitados já nessa temporada. Só que assim, ninguém no São Paulo que estava ali naquele momento acreditava naquilo. E aí o Dorival foi trabalhando um pouco mais essa questão da confiança dos jogadores, foi mostrando a eles que era possível, os próprios jogadores foram comprando a ideia. O Caleri foi um cara que, por exemplo, comprou a ideia logo de cara. Né? E o Caleri hoje é um símbolo de um jogador que se doa em campo, literalmente se mata em campo. Os jogos contra o Palmeiras na Copa do Brasil, esses jogos mostraram que o Caleri era um cara que queria jogar e avisou que queria jogar, mesmo com uma perna só. Então, assim, é um São Paulo completamente diferente no quesito confiança. Até quando eu entrevistei o Rafinha no primeiro jogo depois contra o Palmeiras, eu até perguntei pra ele, falei assim, ó, e a questão dos atrasos salariais, pô, o time vai se superando e tal. Eu sei que muita gente nas redes sociais me cornetou por causa dessa pergunta, mas
A resposta do Rafinha também entra um pouco nesse pacote. Ele falou, olha, isso aí é com a direção, a gente tem que estar focado em jogar bola. Né? E por outro lado, dirigentes dizem que os jogadores do São Paulo nunca foram reclamar desses atrasos salariais, que a diretoria trabalha, enfim, tem a questão da renda, toda a grana que entra do São Paulo é para quitar dívidas, então assim, existe uma sinergia entre direção, entre jogadores e a comissão técnica desde a chegada do Dorival Júnior. Isso faz crescer o bolo, sem dúvida nenhuma. E até ontem à noite, logo depois da partida, estava mandando mensagem para pessoas importantes da diretoria e tal, fontes minhas, sobre reforços. Falei assim, e aí? E os reforços? Esse time, 2 reforços encaixaria bem? E aí a resposta, assim, claro, em tom de brincadeira foi, ó o reforço Erisson, que estava muito tempo sem jogar, quase 2 meses, entrou, meteu bola na trave, pô, deu uma movimentação muito grande. Alexandre Pato, um reforço que o São Paulo trouxe, com contrato de produtividade, sem dúvida nenhuma, já marcou gol, entrou, está sempre com vontade, está sempre ajudando nos bastidores. O David, que ficou também muito tempo no DM, voltou, fez o gol que classificou o São Paulo para as oitavas da Copa do Brasil, né? Marcou gol de novo ontem, o DVD. O Wellington, que retornou à lateral esquerda, jogando bem, tendo volume no primeiro tempo. Já tem o Caio Paulista, ou seja, vai ter uma briga saudável ali pela lateral esquerda. Então, assim, é um São Paulo que está confiante. Os jogadores que vão chegando, vão voltando de lesão, estão confiantes e por isso o São Paulo hoje fala em poder conquistar. Ganhou alguma coisa? Não ganhou nada. Mas tá ficando assim, tá virando um discurso dentro do São Paulo, que é um discurso que vai ganhando cor e vai ganhando cara e jeito. E isso quando, né, a gente fala muito nessas coisas de frases de efeito de futebol, quando os jogadores compram uma ideia, o time fica com muita confiança e aí é difícil de falar segurar. sobre o Nicão e a chance dele voltar ao São Paulo. Por que esse boato surgiu? Porque o Nicão pertence ao São Paulo, está emprestado ao Cruzeiro, por lá não consegue jogar e o Dorival tem conseguido recuperar vários atletas que estavam escanteados com o Rogério Ceni. Por exemplo, o Nicão só tem 14 jogos e 2 gols pelo Cruzeiro na temporada. Nos últimos 4, nem saiu do banco de reservas, o Cruzeiro tá louco para se livrar do Nicão. Recentemente até surgiu a especulação de que ele poderia ir para o Curitiba, o Cruzeiro concordou. Foi o Nicão quem disse que no Coxa não joga porque é rival do Atlético Paranaense. Pois bem, fui tentar entender se existia alguma chance de o Nicão retornar ao São Paulo nessa janela de transferências. Afinal de contas, o São Paulo busca um 10 e o mercado financeiro do tricolor não permite grandes contratações. A resposta para essa pergunta é não. Ouvi de um dirigente importante que nada tem a ver com o Dorival. Talvez o Dorival até aceitasse o retorno do Nicão, mas a passagem dele na temporada passada deixou algumas rusgas e a verdade é que o São Paulo não o quer pelo histórico dele da temporada passada. E quando eu falo em São Paulo, eu me refiro especialmente a dirigentes. Eles acham que o Nicão não renderia em campo a quantidade de problemas que ele pode garantir fora. Então o custo-benefício do Nicão não seria importante ou interessante. O jogador deve continuar no Cruzeiro, a menos que a Raposa consiga um novo interessado. Aí o São Paulo toparia liberá-lo por empréstimo. Jogador pessoal, saiu aí, o São Paulo joga na volta no Morumbi, acho que foi uma boa. Vai para o jogo de ida na Neoquímica com aquele histórico de 10 derrotas e 7 empates, ainda não venceu. E o Rodrigo Bueno, que é São Paulino, tem uma certa razão sim, porque os últimos confrontos, a arbitragem foi bem importante para a manutenção dos empates, para ser sincero, porque o São Paulo, em ter sido melhor, foi prejudicado pela arbitragem. Veremos agora no jogo da semana que vem, é o jogo de ida, né? E é a grande chance aí, talvez, pelo momento, do São Paulo tentar quebrar esse tabu. Individualmente, o Corinthians tem peças que podem realmente mudar o jogo, né? Principalmente o Renato Augusto. O Roger Guedes, que vem numa atuada legal, mas o São Paulo coletivamente vem muito forte. E a expectativa é a volta até lá de Pablo Maia e até de alguns outros jogadores que, né, estavam no DM. Você já viu a volta de Erisson, o David sempre tá entrando, tá fazendo gol, o Pato, o Wellington, deve voltar o Moreira, o Ferrarese ainda não, porque o Ferrarese é só meados de agosto, né, para setembro. Mas assim, São Paulo tem recebimento de reforços e o que disse o André Hernan é o que a gente tem visto aí, né. Voltando o pessoal do DM, o São Paulo não deve fazer nenhuma contratação não, a não ser aquele famoso meio que o São Paulo tanto busca, mas ainda assim agora o Araújo fez um bom papel no jogo contra o Santos. E é o tipo de posição de jogador que é difícil de contratar. Ah, mas o Everton Ribeiro tá agora podendo ser contratado por qualquer clube. Tá, mas você vai pagar 1 milhão em cacetada por quem recebe no Flamengo? Ele vai trocar o Flamengo por outro clube no momento?
é complicado, né? Então, assim, falando de mercado da bola, acho que deve ser bem parado. E o São Paulo evitando a todo custo de vender alguns dos seus jogadores titulares. Apesar que o que foi dito é que, com o Caio Paulista voando, o Wellington, que era um dos intocáveis junto ao Paulo Maia, o Beraldo e... não digo o Rodrigo Nestor como intocável, mas o principalmente Paulo Maia e o Beraldo, ele já agora, o São Paulo estaria mais aberto a receber propostas pelo jogador. Ele que antes da lesão teve proposta do Bayer Leverkusen da Alemanha. Então vamos aguardar. Né? O São Paulo que já vendeu o Neverton, né? Um garoto da base por 20 milhões de reais. O São Paulo precisa alcançar vendas na faixa de 142 milhões de reais para fechar o balanço financeiro. Mas também lembrando, por exemplo, o São Paulo já ganhou um dinheirinho a mais com a ida para as semifinais da Copa do Brasil. Vide que a meta eram as quartas de finais. Então, assim, vamos acompanhar. O Dorival tem reforçado. Ele não quer reforço. Que ambivalência, né? Mas ele quer a manutenção do elenco. Então, vamos acompanhar aí. Agora, se vier aquela proposta recusável, tipo 20 milhões de euros pelo Paulo Maia, aí fica difícil. Ainda assim, né? Ele tem conseguido opções, né? Ele que sempre jogava aí, a gente sempre falava que o Gabriel Neves e o Paulo Maia eram intocáveis. Agora a gente teve Alisson e Mendes, de vez em quando o Luan. Então, assim, ele tem conseguido encontrar soluções dentro do elenco do São Paulo, que é bem interessante, né? Ainda falando de São Paulo, bastidores, é nítido que é leve o bastidor dentro do São Paulo com o Dorival, né? Você vê aí pelos jogadores em campo e pelo que tem sido dito na mídia tradicional. Então a tendência é o São Paulo só melhorar. Tem um confronto enjoado contra o Cuiabá que venceu o Fortaleza no Ceará. Enjoado, não acho que vai ser fácil não. Acho que o São Paulo não deve ir com o time titularíssimo, porque no meio da semana tem o jogo contra o Corinthians, que é o foco principal. Mas o time que for, não tenho dúvida que vai dar trabalho lá em Cuiabá. E para fechar, né, falar de Nicão. Cara, Nicão foi uma decepção, né? São Paulo conseguiu dar o pulo do gato ali em cima do Inter, que estava praticamente contratado pelo Inter. Chegou no São Paulo com uma super banca, o maior jogador da história do Atlético Paranaense, mas não vingou. E aí, no início do ano, ele pediu para sair, porque a família não teria se adaptado a São Paulo. E aí é o que parece que o clima meio que melou entre São Paulo e Nicão. Então o São Paulo não quer ver ele tão cedo. E o Cruzeiro agora tá com essa bomba na mão. Um vídeo que o Nicão também não tem feito bons jogos, não tem atuado bem no Cruzeiro. Então, assim, vai ficar essa bomba na mão aí de São Paulo. Possivelmente para o ano que vem, que seria o último ano de contrato do Nicão, já que são 3 anos de contrato. O São Paulo, pelo jeito, vai acabar emprestando o jogador. Apesar que, assim, Dorival estando no comando, ele recupera o jogador, né? Tenho visto muitos jogadores recuperados. Então, assim, tem que ver aí o que vai ser do Nicão. Mas para esse ano ele não volta para São Paulo, não. Então é isso, pessoal. É o São Paulo que folga ainda hoje, só volta amanhã à tarde. Teve 2 dias de folga. Então a galera até viajou para a Argentina. Mas, assim, o São Paulo não para, como eu sempre digo, né? Tem notícias, tem novidades, tem análise, opinião, bastidores. Até porque agora, como eu disse um dos comentaristas, né, o São Paulo é um dos times mais fortes, ou que joga melhor, um dos melhores futebols do futebol do Brasil, né? Que eu concordo, né? Talvez junto aí com o Flamengo e o Grêmio, que tem feito boas atuações. E o Botafogo, claro, que é líder disparado, melhor pontuação da história dos pontos corridos. Talvez sejam os times aí que tenham jogado melhor, ainda que o Flamengo ainda esteja variando um pouco. Mas o Grêmio tem feito ali, tem sido regular, o Botafogo também. E desses 3 times, o São Paulo, por acaso, perdeu para os 2 fora de casa, né? O Botafogo e o Grêmio. Partidas duríssimas. A do Botafogo foi duríssima até de se ver, porque foi ainda na época do Rogério Ceni. E o São Paulo estava com empate na mão e quis fazer aquele jogo propositivo e tomou um gol de bola aérea em cima da Alan Franco. No caso do jogo do Grêmio, fez 1-0, tinha um jogo na mão, aí teve uma falha do Rafael, uma bobeada ali. Tomou a virada, mas ainda assim no segundo tempo teve bola na trave, teve chance e deu azar e não conseguiu empatar. Mas São Paulo tá ali. Se bobear, a gente abocanha. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e valeu!
Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.